É uma paixão. Mas então, existem relações diretas, são provas diretas. E não é uma coisa que vocês têm que acreditar em mim. Eu não peço que ninguém acredite em mim. Eu peço que vocês façam pesquisas. Averiguem quais são os países, estados e cidades onde a taxa de criminalidade é maior. E vocês verão que coisa estranha, que são justamente os países, estados e cidades onde há mais incidência de religião. Eu estou dizendo que a culpa é dos valores espirituais que estão por detrás dessas religiões? Não, eu não acho que a culpa dos atos cristãos seja de Cristo. Conte Sponville se define como um ateu cristão. Ou seja, ele não acredita que Jesus andou sobre as águas, ele não acredita que Jesus é filho de uma virgem, ele não acredita em ressurreição, não acredita em nada, nem acredita em Deus, mas ele diz, as palavras de Jesus são palavras que têm grande validade filosófica, assim como as palavras de Sócrates, de Aristóteles, de Friedrich Nietzsche, são palavras que têm um fundamento filosófico interessante. Eu só não acredito no sobrenatural. E por que acreditar no sobrenatural seria absolutamente essencial? Assim, se você crê em algo sobrenatural, tudo bem. Mas, daí para você querer nortear a sociedade e que as regras sociais se norteiem em torno das suas crenças no sobrenatural, beira o bizarro. Quer dizer, por que será que o Texas, que é um dos estados de mais alto índice de criminalidade nos Estados Unidos, é também um dos estados ditos mais religiosos? Você pega o Brasil, eu conheço o Brasil de Nordeste até o Sul, do Norte até o Sul, Nordeste até o Sul. Nas cidades em que há predominância de igrejas, de culturas religiosas, etc., você ouve falar muito mais e lê nos jornais homossexual assassinado, e argumentos do tipo, se Deus quisesse que dois homens se amassem, teria criado Adão e Ivo, e outras pérolas, né, do gênero. Já em lugares como, por exemplo, Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade onde você cata uma igreja evangélica. Você praticamente não a encontra. Essa taxa de criminalidade baixa muito. Eu não estou dizendo que a religião, no sentido verdadeiro da palavra religião, seja a responsável pelos crimes. Todavia, os seus fiéis se baseiam em partes de Bíblias, de Alcorões, de Bhagavad Gita, de tudo que vocês puderem imaginar, para justificar seus crimes. Por exemplo, não precisa ir muito longe. A Srimad Bhagavatam, que é um texto indiano, diz que os homossexuais são demônios. Não é nem que a pessoa está possuída pelo demônio, pelo menos o evangélico diz que a pessoa está possuída. Não, ele é o demônio em carne. Isso, pelo menos, se a tradução foi correta, se não foi mais uma asneira de tradutor e tradutor. Mas, aí o que acontece? Na medida que a gente vê que esses fundamentalistas, esses fanáticos, se baseiam nos livros sagrados deles para cometerem atos criminosos, alguém pode dizer, mas a culpa não é dos livros sagrados, nem é culpa dos religiosos. Mas por que então os líderes religiosos não vão às ruas, botam a boca no microfone, falam na televisão para dizer que é errado? Para falar que aborto não pode, ou que eutanásia não pode, ou para dizer que pesquisa científica com células-tronco não pode, eles dão opinião. Aí eles se sentem livres para dar opinião. Mas quando um homossexual é espancado até a morte, porque alguém diz que a homossexualidade não é de Deus, eles pecam por omissão. Dawkins é fundamentalista? Não. E ele explica isso na página 17 do livro. Quem quiser não comprar o livro, mas quiser chegar numa livraria e abrir na página 17, abra. Ele diz, eu não sou fundamentalista. Se alguém me provar que o criacionismo é o que é real, eu me convenço e mudo de ideia. O que os meus opositores dizem, segundo ele, é, mesmo que você prove que o evolucionismo é real, mesmo assim eu não acredito nele. Quer dizer, ele diz claramente que ele está aberto à mudança de ideia e que se alguém provar para ele com argumentos sólidos a existência de Deus, que ele cede a essa crença. Mas que os outros dizem, não, mesmo que você prove que não existe, eu continuo acreditando porque eu quero acreditar. Só que aí entra um ponto que eu concordo com o monge budista ontem, que foi um dos únicos que leu o livro. Ele diz, a questão que o Dawkins levanta não é que seja ingênua. Porque assim, não importa que Deus exista ou que Deus não exista. Não importa. Conte Sponville coloca isso de uma maneira muito clara. Ele diz assim, faz diferença na sua vida se Deus existir, se Deus não existir? Se você disser faz, eu vou perguntar por quê. Aí a maioria das pessoas argumenta o seguinte, não, porque se Deus não existir,
então tudo é permitido. Eu posso fazer qualquer coisa, eu posso matar, roubar, que não vai acontecer nada. Se não existe karma, não existe vida após a morte, não existe punição. O argumento do Dawkins é perfeito. Ele diz o seguinte: meu caro, se você só não mata, rouba, estupra e assassina porque você acredita em Deus, tenho medo de você. Porque uma pessoa que só não comete esses atos torpes por medo de Deus, quer dizer que ela os cometeria se Deus não existisse? Isso é absurdo. Quer dizer, no que é que nós podemos acreditar? Por que não na humanidade? Por que não na humanidade? Aí entra uma crítica minha à palavra ateu. Apesar de eu não ter nada contra, a palavra ateu, existe um problema que eu acho assim: essa palavra ela já começa com uma negação. Ateu, não Deus. Ela ainda se submete ao Theos. Entendem? Eu acho que o termo adequado deveria ser humanistas. Porque existe um preconceito tão bizarro em torno desse termo, que até o Dawkins relata, falando de uma comediante. Você já entendeu isso? Não sei se vocês leram. Uma comediante que chega na televisão, uma comediante bem famosa, ela fala: gente, eu tenho que confessar uma coisa, eu tenho que admitir uma coisa, eu tenho que ser fiel a mim mesma. Eu sou ateia. Quando ela chegou em casa, a mãe estava horrorizada, fez: minha filha, que absurdo, que vergonha que você me fez passar. Se você não acreditasse em Deus, tudo bem, mas ateia. Quer dizer, existe um problema com a palavra. As pessoas não sabem o que significa a palavra ateu. Que é simplesmente alguém que não crê em Deus. Não é um monstro, como foi insinuado ontem. Não é alguém que não tem valores espirituais. Essa foi uma confusão que aconteceu ontem também. Quer dizer que uma criança que não é criada numa religião, ela não tem valores espirituais. Quer dizer que todos os valores morais e espirituais pertencem a religiões? Não pertencem. Você pode ensinar ética. O adequado deveria ser humanistas. Porque existe um preconceito tão bizarro em torno desse termo, que até o Dawkins relata, falando de uma comediante. Você já entendeu isso? Não sei se vocês leram. Uma comediante que chega na televisão, uma comediante bem famosa, ela fala: gente, eu tenho que confessar uma coisa, eu tenho que admitir uma coisa, eu tenho que ser fiel a mim mesma. Eu sou ateia. Quando ela chegou em casa, a mãe estava horrorizada, fez: minha filha, que absurdo, que vergonha que você me fez passar. Se você não acreditasse em Deus, tudo bem, mas ateia. Quer dizer, existe um problema com a palavra. As pessoas não sabem o que significa a palavra ateu. Que é simplesmente alguém que não crê em Deus. Não é um monstro, como foi insinuado ontem. Não é alguém que não tem valores espirituais. Essa foi uma confusão que aconteceu ontem também. Quer dizer que uma criança que não é criada numa religião, ela não tem valores espirituais. Quer dizer que todos os valores morais e espirituais pertencem a religiões? Não pertencem. Você pode ensinar ética, bons costumes, educação e bondade a qualquer criança, sem ter que ensinar para ela que existe uma entidade sobrenatural que fica vigiando tudo que ela faz. Porque esse argumento da entidade sobrenatural significa o quê? Que, olha, se comporte bem porque a entidade sobrenatural está olhando. Não deveria ser: se comporte bem porque é bom. Não é porque você tem que ter medo de uma entidade sobrenatural. Se comporte bem porque é melhor para o mundo e para você. Porque o comportar-se bem, e veja, eu não estou aqui fazendo apologia do bom comportamento no sentido social, não. Eu estou falando assim: agir com ética diante do mundo, agir com bondade, com compaixão diante do mundo, agir com compreensão diante das diferenças, torna o mundo melhor. Não é para agradar uma entidade que ninguém vê, é porque torna o mundo melhor. Então, ainda no que diz respeito às relações entre o ateísmo e o mistério que envolve a vida, eu faço questão de ler um parágrafo do livro do Dawkins, que eu uso como um livro qualquer, não uso como uma Bíblia. E apesar de ter sido falado ontem: é um perigo que um livro desse exista, porque depois nascem 30 filhotes. Tomara que nasçam 300 filhotes. Afinal de contas, ninguém está impondo um livro para ser lido. Não é como a Bíblia. A Bíblia é imposta desde que você é criança. Você não tem escolha, você lê a Bíblia, você tem que ler. Ou qualquer outro livro religioso, se você nasceu numa outra nação. Mas um livro laico é lido por quem quis comprá-lo. Se a pessoa não quiser comprar, ótimo, sai da lista dos mais lidos. Olha só o que Dawkins escreve a respeito da morte. Um amigo dele perdeu um filho muito jovem. Ele ficou muito emocionado quando o amigo dele leu o discurso que Dawkins escreveu para a própria morte. Dawkins escreve na página 21. Vejam isso: nós vamos morrer, e isso nos torna afortunados. A maioria das pessoas nunca vai morrer porque nunca nasceu. As pessoas potenciais que poderiam estar no meu lugar,
mas que jamais verão a luz do dia, são mais numerosos que os grãos de areia da Arábia. Já pararam a pensar nisso? Que entre milhões de espermatozoides e muitas infinitas possibilidades de óvulos, foi aquele óvulo específico que foi fecundado